Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa terceira semana de aula. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo todas as informações e gostaria de mais uma vez parabenizar pela participação de todos no fórum de discussão e também no fórum de dúvidas. Peguem aí papel e caneta e vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, dando continuidade, né, sobre o controle de qualidade na obtenção de embutidos e defumados, espero que vocês já tenham aí em mente, né, o que a gente falou na semana passada, que é os programas de autocontrole e os PPHO, certo? Ficou, pessoal, né, algumas pessoas encaminharam algumas dúvidas no nosso fórum de dúvidas. Não sei se é o seu caso, mas vamos dar continuidade. Então, as dúvidas que surgiram, a gente respondeu, né, essas dúvidas lá no fórum de dúvidas, só que eu quero fazer um ressalvo aqui para vocês, tá certo? Porque às vezes a dúvida das pessoas que mandaram, né, é a mesma de outras que às vezes talvez nem se atentaram a isso. Então, vamos lá. Dúvidas. Bacon é ou não é embutido? E aí? O que vocês acham? Chegaram a pesquisar? Por quê? Por que veio essa dúvida? Na nossa primeira semana de aula, eu coloquei lá, né, no nosso vídeo, no nosso material, a definição de embutidos, certo? De acordo com o RISPOA 2017. E nos exemplos eu citei os embutidos. E um deles que eu citei foi o bacon. Outro, carne seca, também citei lá como embutido. E carne de lata. Vocês chegaram a olhar, né, essa questão do bacon, da carne seca e da carne de lata? Se realmente é ou não é um embutido? O que acontece, pessoal? Eu coloquei esses exemplos justamente para chamar a atenção de vocês. Porque se vocês forem observar na definição de embutidos, né? Aí às vezes a pessoa fica assim, mas eu não consegui enxergar bacon, carne seca ou carne em lata como embutido. Então vamos lá. Se você pesquisar na internet, você vai achar o sim e o não. Então nós vamos para o que realmente a legislação fala para a gente, ok? Então, aqui, ó, uma frase, né, uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que os embutidos são considerados os primeiros alimentos embalados na história? Vocês sabiam disso? Lembra lá nas histórias dos avós de vocês, dos tataravós, como que era feita a conservação dos alimentos? E aí, lembrou aí das histórias, de algumas pesquisas também que a gente faz no ensino médio, no ensino fundamental? Então, realmente, pessoal, os alimentos, né, embutidos foram os primeiros considerados alimentos embalados na história. Porque se vocês forem lembrar, como que era feita a conservação de carnes, de alimentos? Não tinha geladeira, não tinha energia. Então, como que era feito isso? Recordou aí? Então, era feito em latas, né? Todas as casas tinham as latas. Colocava-se o alimento dentro dessas latas. Para produtos carnes, colocava-se banha, né? Misturada ali naquela carne para conservação daquele produto, certo? Então, ao longo da nossa história, de acordo com os processos, né? As melhorias de processo e os alimentos que foram sendo desenvolvidos ao longo do ano, tá? Muitas coisas ficaram ainda sendo consideradas como
embutidos, certo? E aí eu volto naquela questão que a gente também falou na primeira semana de aula. Carne processada. O que é a carne processada? Então, vamos voltar ali na definição de carne processada. Então, é considerada toda carne que tenha sido transformada por meio de salga, secagem, fermentação, defumação e outros processos para realçar o sabor ou melhorar a conservação. Então, a gente pode considerar aí como carnes processadas, né? Normalmente são as que contêm mais carne de porco, mas também vai ter ali outras carnes, a carne vermelha, de aves, vísceras, os outros produtos e o sangue também é incluso nisso. Então, se a gente for pensar, os alimentos embalados, né? Os primeiros que foram embalados foram considerados como embutidos, certo? Depois veio a questão do processamento dessa carne, é a mistura das carnes, dos tipos de carnes, né? Então, carne de porco, carne bovina, carne de aves, né? Então, ali começou-se o processamento dessas carnes. Então, até então, se vocês forem olhar na história dos embutidos, na história de conservação dos alimentos, vocês vão ver que, ao longo da história, esses produtos eram considerados embutidos, porque havia uma transformação naquela matéria-prima inicial. Então, vamos dar continuidade aqui, para a gente chegar, né, numa resposta. Exemplo, carne, né, de carnes processadas inclui, aí nós podemos citar o peito de peru, a mortandela, o presunto, o bacon, o salame, a salsicha, a linguiça, a carne enlatada, a carne seca, o charque, entre outros. Então, se vocês forem pesquisar em qualquer livro, né, de tecnologia de origem animal, de produtos carnes processadas, vocês vão encontrar esses exemplos aqui. Aí lembra lá da perguntinha, da dúvida, né, dos colegas de vocês? O bacon, carne enlatada e carne seca é um embutido, não é? Por ser considerado carne processada por muito tempo, e até hoje vocês vão ver em algumas literaturas, em alguns livros, né, em alguns artigos, que eles ainda são considerados como produtos embutidos, certo? Mas vamos lá. Aí eu volto naquela primeira definição da nossa primeira aula. Lembram da definição de embutido de acordo com o RISPOA 2017, artigo 288? Embutidos são produtos carnes elaborados com carne ou órgãos comestíveis, curado ou não, condimentados, cozidos ou não, defumados, dessecados ou não, tendo como envoltório a tripa, a bexiga e outras membranas animal ou envoltórios artificiais. Então, como exemplo, né, de acordo com o RISPOA, nós podemos citar a linguiça, a mortandela, a morcela também, tá? A salsicha, o salame e o pepperoni. Então, de acordo com essa definição de embutidos, né, em 2017, então excluiu-se o bacon, a carne seca e a carne em lata. Por quê? Esses produtos são produtos processados, né? São produtos considerados industrializados e que são produtos que houve um processo ali, né, de carne processada, uma junção ali de carne, uma transformação dessa carne. Mas não entra como embutidos, por quê? Porque, de acordo com a legislação, ele tem que ser cozido ou não, defumado, dessecado ou não, tendo como envoltório a tripa, a bexiga e outra membrana, animal ou envoltório artificial. Aí pode ser, pessoal, um envoltório natural, tá? Do próprio animal ou artificial. Como exemplo, as linguiças, né? Que a gente faz ali as tripas para fazer o enchimento, certo? Então, eu coloquei justamente esses exemplos do bacon, da carne seca e da carne lata para chamar a atenção de vocês.
E algumas pessoas se ligaram nessa informação. Olha, né, professora, por que bacon está aqui? Por que carne em lata e carne seca está aqui, certo? Então, não são considerados embutidos de acordo com o RISPO-A. Mas se a gente for pegar, né, alguns sites que falam sobre embutidos, vocês vão ver que alguns aí consideram eles como embutidos. Aí aqui, ó, numa fonte, né, que eu pesquisei aqui para vocês, o bacon é ou não um embutido? Gostaria que vocês tirassem uns minutinhos agora para fazer essa pesquisa. Pesquisem aí, vou dar 2 minutinhos para vocês pesquisarem na internet o que vocês acham sobre bacon, se ele é ou não um embutido. Vamos lá? Pesquisaram? Então, vamos lá. Igual eu falei para vocês, em algumas pesquisas vocês vão encontrar com base legal no RISPO-A e também nas definições de produtos processados, produtos industrializados, ok? Então, aqui, ó. Um alimento embutido. O bacon pode ser considerado um, certo? Em algumas legislações vai falar que pode ser. Então, ele não afirma que sim nem que não. Aí ele traz uma justificativa. É resultado, né? Então, o bacon é resultado de uma técnica para conservar a carne através da cura e defumação. Então, alguns pesquisadores falam que o bacon é resultado dessa técnica de conservação, certo? E a barriga de porco, né, é salgada e curada para depois ser defumada a frio e no calor para se tornar bacon, como conhecemos. Já, né? Vamos lá, um de cada vez. Então, nessa pesquisa aqui, essa pessoa, né, que fabrica bacon, né, que trabalha com a parte de processamento, considera embutido como bacon, certo, pessoal? Mas de acordo com a legislação, o bacon não entra. Assim como a carne seca e assim como a carne enlatada ou carne em lata. Então, muita atenção nessa questão de definição, certo? Porque nem todo produto industrializado, nem todo produto processado, ele vai ser um embutido, ok? Se ficar mais alguma dúvida em relação a esse assunto, vai lá no fórum de dúvida e nós vamos sanar todas as dúvidas, ok? Mas eu acredito que agora ficou claro, certo? Então, vamos para nosso terceiro assunto, né, desse módulo 3. Então, nós vamos falar sobre legislação sanitária aplicada ao controle de qualidade na produção de produtos cárnicos, lógico, com foco em embutidos e defumados. Gente, tem N legislações, tem muitas legislações. Eu vou citar as principais aqui, vou deixar para vocês também como material de apoio para vocês pesquisarem depois, ok? Então, aqui a gente vem primeiro no que é o RISPO-A. Lembra que desde a primeira aula a gente está falando do RISPO-A? Então, vamos ver essa definição de acordo com a legislação. Então, o RISPO-A, ele é um regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que deve cuidar da fiscalização das estruturas físicas, das dependências e aos equipamentos dos estabelecimentos agroindustriais. Então, se você já trabalha ou pretende trabalhar na área, né, de produtos de origem animal, quem vai fiscalizar vocês é o RISPO-A, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. O RISPO-A, então, ele segue normas complementares específicas que ajudam a evitar o risco de disseminação de doenças
relacionados a pragas, agentes microbiológicos, físico e químico, que podem colocar em risco a nossa saúde, ou seja, a saúde da população. Então, lembra que a gente já falou, né, lá nos programas de autocontrole sobre os riscos, né, as etapas de implantação que a gente tem que ter numa planta agroindustrial, numa empresa que trabalha com qualquer tipo de produto, além, né, dos riscos de contaminação que tem que ser controlado, os físico, químico e biológico. Então, aqui eu vou falar para vocês de uma primeira legislação, que é a portaria, tá? Número 1428, de 26 de novembro de 1993, tá? O que essa legislação fala? Então, vamos lá. Ó. Essa portaria é um regulamento técnico para inspeção sanitária. As diretrizes para estabelecimento de boas práticas de produção e de prestação de serviço na área de alimentos e o regulamento técnico para o estabelecimento de padrões de identidade e qualidade, que são os PICs, para serviços e produtos na área de alimentos. Esse regulamento, ele envolve qualquer tipo de produto, certo? Então, um exemplo, quando você for receber uma fiscalização, aqui você vai ter uma noção de como que a sua empresa deve ser, as instalações, as boas práticas, esse regulamento, né, dos padrões de identidade e qualidade do seu produto. Então, uma dica para vocês, tirem um tempinho ao longo dessa semana para vocês lerem essa portaria. Vai estar lá no material de vocês. Outra legislação é a portaria 368, de 4 de setembro de 1997. Ela trata do regulamento técnico sobre condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos elaboradores e industrializadores de alimentos, ou seja, as etapas do seu fluxo de processo. Então, lembra lá no programa de autocontrole que a gente falou que a gente controla os riscos, né? E mantém a qualidade do produto desde a escolha do fornecedor até a embalagem, até esse produto chegar na mesa do consumidor. Então, vocês vão encontrar esses requisitos nessa portaria, ok? E uma dica, pessoal, pessoas que já trabalham ou querem trabalhar em qualquer área de produto alimentício, especificamente em embutidos e defumados, têm que conhecer as legislações, ok? Outra legislação que a gente vai falar é a Instrução Normativa número 20, de 31 de julho de 2000. Ele é um regulamento técnico de identidade e qualidade da almôndega, do apresuntado, do fiambre, do hambúrguer, do quibe, do presunto cozido e do presunto. Tá? Então, exemplo, Aline, eu quero montar uma planta e eu vou produzir presunto apresuntado. Ok? Então, onde que você vai saber qual que é o padrão de qualidade do seu produto? Nessa instrução normativa, certo? Porque além das legislações gerais, que fala das estruturas, das etapas de produção, do processo, você também tem que conhecer como é o processo da produção do seu produto, ok? Outra, né, seguindo, né, nesse mesmo ano, nesse mesmo período, foram também aprovadas outras instruções normativas. Essa daqui é a 21 de 31 de julho de 2000. Nela tem o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de patê, de bacon ou barriga defumada. Então, lá vocês vão encontrar como que é o processo, ou seja, quanto de produto eu posso adicionar nesse meu produto final. E uma outra é a Instrução Normativa 22, de 31 de julho de 2000. Ela é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Copa. Lembra que na nossa primeira aula eu pedi para vocês pesquisarem? Então, um aluno, um colega de vocês, mandou essa definição. Eu gostaria que vocês pesquisassem, tá? Porque a gente tem que vocês pesquisassem e colocassem lá para a gente no fórum também o que é Copa.
e junto, né, dessa pesquisa, aproveitem e já conheçam essa instrução normativa dos padrões de identidade e qualidade desse produto. Aqui vai uma dica, né? Uma imagem de uma peça, mas eu quero que vocês pesquisem. Outra legislação é o Projeto-Lei 3.859 de 2015. Esse projeto, ele fala sobre a disposição, ou seja, dispõe sobre a agroindustrialização artesanal de embutidos de origem animal. Antes de 2015, né, várias pessoas faziam produtos, né, artesanais nos açougues, em casa e vendiam, tá? E lógico, pessoal, houve muita contaminação, muitas falhas, muitos erros, então eles criaram esse projeto-lei, né? Ou seja, opa, já que o pessoal está fazendo, está gostando, então vamos padronizar, vamos definir como que isso vai ser, ok? Também vai estar lá no material para vocês lerem. E nele fala assim, ó, os embutidos, tais como linguiça, mortandela, salame, salsicha, são produtos alimentícios preparados com carne de origem bovina, suína, avícola, ovina, caprina, piscícola ou mista, processadas de forma artesanal ou industrial, que recebem condimentos, aditivos e envoltório natural ou artificial para dar forma, estabilidade e proteção de influências externas, né? Aí vocês vão lembrar aí da nossa primeira aula, onde a gente fala, né, de alguns tipos de condimentos, de alguns tipos de aditivos que é adicionado, ok? Outra legislação é o Decreto 9.013, de 29 de março de 2017. Tá? Ele regulamenta a Lei número 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e também a Lei 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Aquelas duas primeiras que a gente falou no início, elas é de âmbito geral, certo? Essa daqui, ela é específica para produtos de origem animal. Então, pessoal, conheçam, né, leiam ela, aprendam e saibam o que realmente contém dentro dessa legislação. Que ela que vai falar lá a questão da inspeção, como que vai ser feita a inspeção sanitária, questão de controle de temperatura, né, distanciamento das carcaças, como que deve ser feito, né, as câmeras frias, disposição de câmera fria, os profissionais que vocês precisam para fazer esse controle, acompanhar, né, o processo de produção, de corte, de abate do seu produto, ok? E uma outra legislação é a Lei 13.680, de 14 de junho de 2018. Ela trata do processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzido de forma artesanal. Então, também, em 2018, teve essa legislação para melhorar os padrões dos produtos artesanais. Nele fala, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui porque eu achei interessante a gente, né, destrinchar um pouco esses itens de forma artesanal, porque o pessoal, né, voltou a querer o produto mais natural, mais caseiro, então o artesanal ele está tomando conta do mercado, é um mercado que vocês podem aproveitar para crescer, ok? Então ele fala, o produto artesanal será identificado em todo o território nacional por ser único, com indicação arte, conforme regulamento. Na aula de vocês, eu vou deixar um vídeo falando desse selo também, ok? Então, todo produto artesanal tem que constar, tá, de produto de origem animal, esse selo. Segundo, o registro do estabelecimento e do produto de que trata esse artigo, bem como a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização do produto,
no que se refere aos aspectos higiênico-sanitário e de qualidade, serão executados em conformidade com as normas e prescrições estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. Ou seja, além das informações contidas nessa lei, que eu quero que vocês leiam ela, conheçam ela, as outras legislações que a gente falou anteriormente também é uma complementação dessa, ok? Terceiro ponto, as exigências para o registro do estabelecimento e do produto que se trata esse artigo deverão ser adequadas às dimensões e às finalidades de empreendimento. E os procedimentos de registro deverão ser simplificados, certo? Então, quando você for registrar o seu produto, você vai, tá, no órgão que fiscaliza esse produto, certo? Da sua cidade, do seu município, e vai verificar como é esse procedimento de registro desse produto. Quarto, a inspeção e a fiscalização na elaboração dos produtos artesanais com selo arte deverão ter natureza prioritariamente orientadora, certo? Então, vocês vão ver, né, que quando você vai registrar o seu produto, eles vão te dar essas informações de orientação. Esse selo é justamente para destacar, né, para a pessoa que está comprando que esse produto é de forma artesanal, que ele é fiscalizado, né, que a empresa está adequada a esse processo. E por último, até a regulamentação do disposto nesse artigo, fica autorizada a comercialização dos produtos a que se refere esse artigo. Então, ela foi aprovada em 2018, as empresas tiveram, né, um ano para se adequar, ou seja, desde o ano passado, então já é obrigatório esse selo arte, ok? Então, aqui, pessoal, eu vou voltar um pouquinho para a gente finalizar essa parte. O que eu quero que vocês façam, tá? Eu não destrinchei muitas legislações, porque eu quero que vocês olhem cada uma dessas, tá? Vai estar lá no material complementar de vocês. Eu quero que vocês leiam, que vocês conheçam, tá? Porque sempre está tendo novas legislações, as legislações podem alterar, certo? Uma pode ser revogada, outra pode entrar em vigor. Então, criem esse hábito essa semana de ler as legislações, certo? Eu coloquei as principais. Então, essas principais aqui é o que vai auxiliar vocês nesse primeiro momento, ok? No nosso fórum de discussão, eu quero que vocês coloquem lá qual a importância das legislações para a área de produtos embutidos e defumados. Pessoal, eu quero que vocês falem com as palavras de vocês, mas eu quero, assim, algo que vocês mostrem realmente, me convençam, né, que realmente vocês consideram aquilo como importância. E escrevam, pessoal, eu gosto de ler. Então, escrevam lá, não vai só com uma... É importante por causa da fiscalização, não. Coloque o porquê que é importante essas legislações. E antes de responder, uma dica, leiam essas legislações, ok? Também nessa semana vai ter a nossa atividade avaliativa, que é o questionário 3. Então, façam esse questionário. E também nós temos a prova final. Então, a prova final é com todo o conteúdo dessas 3 semanas, né? Então, conteúdo da aula 1, 2 e 3, certo? Essa prova, ela é no valor de 40 pontos, certo? E vocês podem fazer ela até o dia 23 de agosto. Então, pessoal, se empenhem. Faça primeiro dessa semana, leiam as legislações, responda o fórum de discussão e faça a atividade do questionário 3. Parem e revisem as aulas anteriores, ok? Aula 1, 2 e 3. E depois faça a prova final, ok? Vocês estão indo super bem, vocês, né, tenham gostado dessa turma muito interativa, muito participativa. Qualquer dúvida, nos pergunte, tá certo? Antes de fazer essa prova final. E se de tudo, né, de tudo que a gente propôs aqui, fórum de discussão, atividade avaliativa, né, vocês não conseguirem atingir 60 pontos, no mínimo 60 pontos, vocês podem fazer a prova de recuperação, certo? Essa prova de recuperação, ela anula todas as notas anteriores, ela vale 100 pontos, tá? E ela também pode ser feita até o dia 23 de agosto, que é o último dia que encerra o nosso módulo 3. Aqui são algumas referências que eu utilizei.
com base nessa aula hoje, eu utilizei mais as legislações, ok? E espero aí que vocês aproveitem essa semana para tirar dúvida, para aprender, para buscar orientação. Veja os vídeos também, que eu vou deixar aqui para vocês, que auxilia muito vocês visualizarem como que é a prática. E gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção e participação de todos. Espero que esse curso, mesmo que foi rápido, seja proveitoso para vocês. Nós aqui, né, professores, tutores e toda a equipe do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, né, nesse sistema EAD, nós estamos à disposição de vocês. E assim que vocês concluírem todas essas etapas, né, vocês tenham aí todo esse conhecimento para colocar em prática, tanto na casa de vocês como no negócio de vocês, ok? E todos nós desejamos muito sucesso para todos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Um abraço e bom estudo!